Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Bahia que venceu o Fluminense por 1-0 e se afasta do momento da zona de rebaixamento. Era uma oportunidade de ouro com o Fluminense usando um time basicamente reserva, se preservando para a decisão contra o Boca Juniors na Libertadores. E assim, né, a gente viu, por exemplo, o Atlético Mineiro aproveitando a oportunidade e o Bahia de Rogério Ceni também consegue. E assim, 37 pontos no Brasileirão nesse momento, eles estão empatados com o Cruzeiro e o Corinthians, levando vantagem nos critérios de desempate. Vamos lembrar que no Brasileirão a gente tem critérios diferentes do que a gente está acostumado a ver, por exemplo, na Europa. O primeiro critério de desempate não é saldo de gols, é o número de vitórias. Depois o saldo de gols, depois gols marcados, e aí um monte de critérios que devem existir e eu não vou lembrar aqui de cor. Mas eles estão à frente de Cruzeiro e Corinthians, tem 3 pontos de vantagem para o 16º colocado, que é o Santos, 5 de vantagem para o Goiás, que é o 17º, que tem 32, e o Vasco em 18º tem 31 pontos. Então, assim, é importante essas vitórias e esses pontos, até porque só faltam 8 jogos, então, assim, tá acabando o tempo para os times se recuperarem, conseguirem os pontos necessários para escapar da zona de rebaixamento, né? As expectativas para o Bahia no início da temporada eram maiores do que lutar contra o rebaixamento. Eles tinham expectativas de, quem sabe, lutar pela classificação à Sul-Americana. Libertadores eu acho muito difícil, mas é aquele negócio, primeiro ano completo com a SAF do Grupo City Futebol, investimento, trouxeram o Renato Paiva, e assim, o Renato Paiva foi uma das grandes decepções do futebol brasileiro esse ano, porque no final ele fez a mesma coisa que o Bruno Lage, chegou com expectativa e só entregou arrogância, né? Porque não aceitava que o trabalho dele não estava fluindo, faltava muito meia-culpa, era quase sempre se escorar nos jogadores, ficar irritado com a torcida que chamava ele de burro, né? Ele levou isso muito pro lado pessoal, Renato Paiva. E no contexto geral, o Renato Paiva chegou até a 22ª rodada do Brasileirão, posso estar aqui errando a rodada, mas ele tinha 4 vitórias até lá. O Bahia agora com o Rogério Ceni já deve estar chegando perto das 4 vitórias em menos de 10 jogos de trabalho. Então assim, há uma melhora clara. O Rogério Ceni vem fazendo um bom trabalho até agora, não é extraordinário, não é esplêndido, também não espero nada disso também do Rogério Ceni. É um técnico ainda que precisa crescer mais, mas de qualquer maneira, ele tem entregado ali um trabalho que faz o Bahia pontuar mais do que o seu antecessor e vem conseguindo afastar-se da zona de rebaixamento. Se vai conseguir manter isso, eu não sei. Mas assim, esse é um jogo que para o Bahia é muito positivo e para o Fluminense eu acho que é indiferente, né? Por um lado, você pode achar que o resultado do Fluminense é muito ruim porque coloca mais pressão lá na Libertadores, já que se não consegue ganhar a Libertadores, eles têm que se recuperar na tabela nos pontos corridos para classificar-se pela posição de tabela. Isso seria um problema, até porque não está tendo vaga extra, é só os 6 primeiros, né? E assim, você pode olhar para o Fluminense como, esse resultado não importa, o foco está na Libertadores e eles estão confiantes, eles acreditam muito no trabalho deles. Mas para mim, a questão é, o Fluminense tem novamente falhado muito defensivamente, a defesa de transição do Fluminense, eu repito, é muito mal montada, é mal estruturada, e me parece também que os reservas do Fluminense parecem não ter muito contato junto, não parece estar trazendo aquele entrosamento que você espera, assim, um pouquinho mais para quem está treinando o ano todo, né? Eu acho que o Fluminense fica às vezes muito desconexo quando algumas das peças do time titular não estão disponíveis, né? Mas isso aí é uma coisa que o Diniz vai ter que corrigir. Ele é um cara que agora está dividindo o trabalho dele, ele está parte do Fluminense e parte da seleção. Isso é prejudicial ao Fluminense, porque esses períodos de data FIFA são grandes oportunidades para o técnico corrigir problemas, dar um pouco mais de rodagem nas ideias dele, mas no contexto já é 2 semanas que seriam importantes para tal, o cara tá treinando a seleção. Então, assim, esse negócio de dividir clube e seleção funciona muito melhor no FIFA do que na vida real, né? E assim, né, o Fluminense tá ficando um pouquinho para trás na tabela, tá começando a se afastar do G6, e como eu disse, isso joga mais pressão para o que eles vão fazer na final da Libertadores. O Bahia está tentando se afastar da zona de rebaixamento, tem 5 pontos de margem nesse momento. Eu acredito aí que se manter do jeito que as coisas estão, é um time que deve sim conseguir se manter na Série A. Acho que o futebol jogado agora, mais recentemente, sob o comando do Rogério Ceni, maximiza os pontos da equipe nordestina, mas aí a gente tem que esperar até o final. A gente já teve muitas surpresas, vamos ver se o Bahia consegue garantir sua permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.